Os mecanismos da mediunidade. Aqui vamos explorar como funciona a mediunidade, ou seja, como ocorrem os fenômenos mediúnicos. Para isso, continuaremos utilizando como referência principal os ensinamentos de Allan Kardec. Vamos começar com um trecho do capítulo Manifestações dos Espíritos, retirado de obras póstumas. A energia do perispírito é a responsável por todos os fenômenos espíritas. E esses fenômenos só acontecem quando há uma interação entre os fluidos emitidos pelo médium e pelo espírito. O desenvolvimento da mediunidade depende de quão expansível é o perispírito do médium e da facilidade com que ele se assimila ao dos espíritos. Analisando essas informações, podemos observar que o perispírito desempenha um papel fundamental no processo mediúnico. Como ele é o responsável por todos os fenômenos espíritas que ocorrem através da interação dos fluidos entre o médium e o espírito, podemos afirmar que, em qualquer comunicação com o mundo espiritual, a participação de um médium é indispensável. Mesmo em casos em que parece não haver um médium presente, como em algumas manifestações de efeitos físicos, é certo que alguém, em algum lugar, está atuando como médium, mesmo que não esteja consciente disso. Também podemos concluir que os esforços de certos pesquisadores que ignoram a valiosa contribuição do espiritismo e tentam detectar espíritos apenas com instrumentos, são em vão. Se algum aparelho registra a presença de um espírito, é porque houve a participação oculta de um médium. Nesse caso, é mais confiável observar a manifestação diretamente, sem recorrer a instrumentos que podem introduzir incertezas adicionais. A presença da mediunidade em uma pessoa está relacionada à capacidade de seu perispírito se expandir. Em breve, veremos que essa expansão do corpo espiritual pode ser entendida como uma desvinculação parcial do corpo físico. Para que a comunicação aconteça, além da expansão do perispírito do médium, é necessário que ele se sintonize com o perispírito do espírito comunicante, ou seja, ambos devem estar em sintonia. Isso explica porque um médium não pode se comunicar com qualquer espírito de forma indiscriminada, como é explicado em obras póstumas, logo após o trecho que acabamos de mencionar. As conexões entre espíritos e médiuns ocorrem através dos seus respectivos perispíritos, e a facilidade dessas conexões depende do grau de afinidade entre os fluidos de ambos. Alguns fluidos se combinam com facilidade, enquanto outros se repelem, o que significa que ser médium não é suficiente para se comunicar com todos os espíritos indistintamente. Existem médiuns que conseguem se comunicar apenas com certos espíritos ou com espíritos de determinadas categorias, enquanto outros só conseguem captar pensamentos, sem que haja qualquer manifestação externa. Ao analisar o tema, podemos encontrar valiosos insights nas obras de André Luiz, um autor espiritual que tem ampliado significativamente nossos conhecimentos científicos sobre mediunidade. Em sua obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, no item Mediunidade Espontânea, André Luiz explora a fase evolutiva em que a capacidade de desprendimento do perispírito durante o sono estava sendo desenvolvida e nos oferece uma informação preciosa sobre o assunto. Uma vez estabelecidas essas conexões com o plano espiritual, começaram a surgir na Terra manifestações de mediunidade espontânea. Isso ocorreu porque algumas pessoas com capacidades mediúnicas mais evidentes apresentavam uma ligação menos estreita
entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas áreas do corpo. Inicialmente, essas manifestações se limitavam a observações feitas durante o sono, mas com o tempo passaram a ocorrer também durante a vigília, ainda que de forma fragmentada no início, mas se tornando mais intensas com o passar do tempo. Percebemos, portanto, que o respeitado cientista sugere uma conexão íntima entre a capacidade de contato com a realidade espiritual durante a vigília, mediunidade, e um certo afrouxamento das ligações entre as células do perispírito e as suas correspondentes no corpo físico. Ao continuar, André Luiz esclarece ainda mais essa correlação. Quanto mais leves forem as conexões entre os componentes físicos e espirituais nos órgãos da visão, maiores serão as possibilidades de clarevidência. As mesmas regras se aplicam à clareaudiência e às outras formas de comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Refletindo sobre as afirmações de André Luiz, percebemos que elas não entram em conflito com as explicações de Kardec sobre a capacidade de expansão do perispírito do médium. Na verdade, elas complementam e reforçam essa ideia, já que o conceito de expansão é suficientemente abrangente e flexível para permitir futuras elaborações e detalhamentos alinhados à natureza progressiva do espiritismo. Assim, podemos entender a expansibilidade do perispírito como a sua capacidade de se desvincular parcialmente ou temporariamente do corpo físico, permitindo que, nesse estado especial, o médium participe da realidade do mundo espiritual e colha diversas impressões, sem perder a conexão com o corpo físico. É importante destacar que o que acabamos de discutir não apoia a ideia popular de que, durante o processo mediúnico, o espírito do médium sai e dá lugar ao espírito comunicante, que passaria então a usar diretamente o corpo do médium. Os instrutores espirituais já esclareceram a Kardec, no crucial capítulo do papel do médium nas comunicações espíritas, do Livro dos Médiuns, que essa concepção não corresponde à realidade. A mensagem sempre passa pelo espírito do médium, mesmo quando ele não tem consciência disso ao despertar do transe. Vamos ver o que é dito no item 6º do capítulo 223. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente o seu pensamento, ou este tem por intermediário o espírito do médium? O espírito do médium é o intérprete, pois está ligado ao corpo que serve para a comunicação, assim como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia a longa distância e uma pessoa inteligente para recebê-la e transmiti-la, é necessária uma conexão entre o médium e os espíritos que se comunicam. Portanto, a mensagem sempre passa pelo espírito do médium. Entendemos, portanto, que o controle do corpo físico só pode ser exercido pelo espírito que o possui. Podemos afirmar que o corpo material é feito sob medida para cada espírito e não serve para nenhum outro. Um espírito, entretanto, não pode agir diretamente sobre as células materiais que foram formadas sob a influência de outro espírito e para seu uso específico. É interessante notar que, nas questões seguintes à transcrição, os espíritos enfatizam, mesmo diante da resistência inicial de Kardec, que essa é uma regra absoluta, sem exceções, mesmo em casos de mediunidade considerada mecânica, ou em fenômenos de efeitos físicos, onde uma mensagem inteligente é transmitida como tipologia escrita por pranchetas. Na questão 10 do referido parágrafo, os espíritos manifestam indiretamente sua desaprovação ao termo mediunidade mecânica, para descrever a mediunidade
em que o médium não tem consciência do conteúdo da comunicação. Segundo eles, o médium nunca atua como uma máquina, de forma meramente mecânica. Resumindo o conteúdo desta sessão, o perispírito desempenha um papel essencial em todos os processos mediúnicos. A mediunidade está relacionada à capacidade do perispírito de se desvincular parcialmente do corpo físico durante a vigília. A comunicação espiritual só ocorre se houver sintonia entre os perispíritos do médium e do espírito comunicante. Mesmo nas comunicações de efeitos físicos, a mensagem sempre passa pelo espírito do médium.